Fala galera, beleza? Estou de volta trazendo vídeo novo para vocês. E hoje galera, o vídeo é diferente. Eu vou fazer aqui hoje a substituição do gatilho mecânico que tem nessa minha egg aqui por um gatilho eletrônico. Então você que tem curiosidade de saber como é que faz essa adaptação, acompanhe o vídeo de hoje, beleza? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar a dar continuidade no trabalho que eu faço aqui, beleza? E muito importante, se for a primeira vez por aqui, se inscreva e ajude a continuar a trazer conteúdo toda semana, valeu? Pessoal, essa minha egg aqui é uma Neptune 10 Short, ela já vem originalmente com gatilho eletrônico da Rossi, só que eu adquiri ela de segunda mão e ela já veio com problema no gatilho, né? Ele estava em curto. Então foi preciso fazer a substituição do gatilho eletrônico e eu estava usando ela com gatilho mecânico até então. Então eu conversei com o Wagner da WGTech e eu acabei fazendo a aquisição de duas placas de gatilho eletrônico da Rossi. Então eu fiz a aquisição aqui de duas placas de gatilho eletrônico aqui da própria Rossi. Só que essas aqui foram revisadas pelo Wagner da WGTech. E eu vou deixar uma aqui e vou instalar essa daqui na minha egg. Comprei sem fiação mesmo, que ia sair mais em conta. Mas eu vou colocar a fiação nela aqui do meu jeito, beleza? Então vamos começar, pessoal. Pra ver se tá pegando, tá? Então esse aqui é o meu processo de desmontagem e manutenção. Lembrando que cada armeiro, cada manutentor tem o seu processo de fazer as coisas. Esse aqui é o meu. Então eu começo sempre separando o upper receiver do lower receiver. E nessa egg a gente consegue fazer isso tirando esse pininho aqui, pessoal. A gente vai começar fazendo a remoção, trocando esse pininho aqui, beleza? Aí pra gente fazer a remoção desse pininho, a gente tem que apoiar a egg em um lugar fixo e dar umas pancadinhas com uma chave ou um sacapino desse lado aqui, beleza? Lembrando que é sempre interessante colocar um pouquinho de WD-40 aqui para não acontecer de ele travar e você acabar forçando e ele quebrar um dos lados aqui do lower receiver. Isso aqui pode acontecer, já vi acontecendo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou colocar um mid cap aqui mesmo para apoiar. Coloco aqui bem perto do só para levantar um pouquinho, né? Lembrando que a gente não pode forçar. Eu vou pegar aqui uma chavezinha, você pode usar qualquer uma, e eu vou pegar um alicate e só dar uma pancadinha, sem forçar, sem nada, né? Batendo de leve. O pino então ele já vai sair. Ó, saiu aqui o pino. E se vocês estão vendo, o pino aqui saiu. Né? Não precisou de força, tem de nada. Se ele travar e tiver com dificuldade, vocês fazem o que eu disse, coloca um pouco de WD-40, espera ele agir, que aí ele vai sair sem dificuldade. Segundo passo, destacar o upper do lower. Eu com o polegar eu apoio aqui a mão, seguro o handguard e apoio a mão aqui nessa parte do lower receiver, onde faz o encaixe do magazine, né? E aperta um pouco. Ele veio para frente, né? Ele trava, porque tem uma peça aqui da gearbox que prende aqui no charging handle. Então eu puxo o charging handle um pouco para trás, levanto e passa desse pinozinho aqui, ó. Esse é o pininho da gearbox que eu disse, né? Levanto um pouquinho, puxo o charging handle, que é essa parte aqui, levanto um pouquinho e passo
do dentezinho aqui da gearbox, pronto. Você já pode puxar e separar o upper receiver do Lauer. Então é só puxar para frente o upper receiver e ele se separa. E aí nós temos as duas partes separadas, né? O upper receiver com handguard. O cano está aqui, mas a gente não vai mexer agora nele. O foco é aqui a troca da placa de gatilho eletrônico, beleza? Então eu vou deixar isso aqui para cá. Deixar as placas arrumadas aqui. E aqui agora a gente vai trabalhar aqui no Lauer Receiver, que consiste do Lauer, do pistol grip, do tube stock com a coronha. Essa coronha aqui é uma coronha da GG, eu faço dessa forma. Para remover, eu aperto aqui a alavanca de regulagem, trago ela até o final, travou aqui até o final, eu pego esse pino aqui, ó. Esse pino bem aqui, eu pego ele das duas extremidades, né? Tem dos dois lados. Puxo ele para baixo e removo a coronha. Beleza? Desse lado aqui o que caiu foi o bolt cat, né? Que não é funcional. Ele é só encaixado aqui, ó. Tem a aletinha, encaixa ele aqui certinho, ele só encaixa mesmo, não tem funcionalidade nenhuma aqui nesse modelo. Existem Airsofts, né, AEGs que tem funcionalidade, mas nesse caso não. Eu vou remover para ele não ficar caindo. Vou separar a coronha, colocar ela de lado. E aqui nós temos então o Lauer Receiver com o pistol grip, temos aqui o tube stock. E nós vamos ter que remover isso aqui. A gente tem que trabalhar e ficar só com a gearbox. Então vamos continuar o processo de desmontagem. Eu vou agora remover o tube stock, beleza? Para remover o tube stock, eu preciso de uma chave Phillips que seja grande, que consiga alcançar o parafuso até no final do tube stock, né? Que ele não é rosqueado aqui. Embora tenha esse design aqui no plástico, né? Isso aqui é só estético, ele não tem a função de rosquear como na real, né? O que une aqui o tube stock à gearbox, é o resto do equipamento, é um parafuso aqui, de cabeça Phillips. Então eu vou pegar uma chave que tenha um bom tamanho, né? Vou usar essa daqui, que aí eu consigo colocar e alcançar o parafuso Phillips lá. Eu vou ver se eu consigo mostrar o parafuso Phillips para vocês. Então aqui eu tenho o tube stock, né? E aqui eu tenho o conector e lá no fundo tá ali, ó, o parafuso Phillips. A gente vai desrosquear ele vai sair e vai desafrouxar também aquela moeda, né? Que a gente chama de moeda. Que é o que encaixa na parte plástica para fixar o tube stock no Lauer Receiver aqui. Beleza? Eu vou colocar ali a chave e remover esse parafuso. Coloquei a chave, vou desrosquear. Bem tranquilo, né? Use uma chave de boa qualidade, de preferência nova, para você não correr o risco de espanar o parafuso. Porque se espanar a cabeça desse parafuso lá, meu amigo, o trampo para remover é pesado. Então eu vou lá, dobro aqui, tiro a castanha com a chave mesmo, até tudo sair do outro lado. Saiu o parafuso, joia? E aí com a chave eu vou levando a castanha para sair. Saiu a castanha também. Beleza? Essa parte da castanha que tem essa aletinha aqui maior, é aqui que vai o parafuso. A menor ele não entra.
Dessa forma aqui a cabeça do parafuso lá, ele fica assim para fora, né? Não, ele tem que ficar com a rente aqui a essa protuberância aqui da castanha, beleza? Então vamos aqui remover o tubo estoque. Removi o tubo estoque, pronto, né? Eu posso também remover aqui os arelhos da arma, né? Que é só encaixada. Deixa eu ver se está filmando. Tá, só remover aqui. Pronto, removi, né? Agora eu tenho só o Lower Receiver e o Pistol Grip. Vamos agora remover o Pistol Grip. Aqui na linha Neptune, né, das armas da Ross, a coronha aqui ainda é desse modelo, que eu faço aqui a destrava dela pressionando essas duas aletinhas aqui, ó, desse lado e desse lado aqui. Eu aperto e ela já abre aqui a tampa. Existem modelos também que você vai precisar desosquear dois parafusos, um aqui e outro aqui, para poder remover a tampa do Pistol Grip. Aqui na linha Neptune eu só removo aqui isso aqui serve para evitar um pouco a vibração do motor, né? E também para ajustar a altura dele através dessa rosca, desse parafuso Allen aqui. Agora eu vou remover o motor. O motor eu tenho que pegar uma chavezinha para remover com cuidado os bornes de encaixe, né? Não forçando muito, porque isso aqui é fácil de quebrar o fio, de mastigar. E aí, para você fazer um curto, não custa, né? Então tá aqui, removi os bornes de encaixe do motor. E aí eu já consigo puxar o motor. Então, removi aqui o motor, a molinha que faz a pressão do ajuste da altura do motor. E aí eu tenho agora o Pistol Grip. E dentro do Pistol Grip eu tenho 4 parafusos, né? Geralmente são 4 parafusos aqui no Pistol Grip da Neptune, que faz a fixação do Pistol Grip na gearbox, né? Então os parafusos são aqueles ali, ó. E aí eu vou fazer a remoção deles dois, são cabeça Phillips, foca. Isso, são cabeça Phillips. Eu vou remover eles dois para a gente poder remover o Pistol Grip. Então, com a mesma chave Phillips, eu vou lá e removo os dois parafusos. Aqui vale lembrar o mesmo cuidado que a gente teve ao remover o parafuso do tubo estoque, né? Cuidado para não espanar ele, porque depois, se for fazer uma intervenção para remover, a dor de cabeça é grande. Então eu removo aqui, tomando cuidado aqui para não quebrar aqui esses bornes que são muito frágeis, né? Não fique pegando ele aqui e fazendo esse movimento de dobrar, senão você vai acabar quebrando, beleza? Vou tirar aqui o Pistol Grip, os dois parafusos dele. Geralmente são 4, mas 2 são suficientes, né? Isso nos meus equipamentos. De cliente eu mantenho os 4 de fixação que ele tem. Agora eu vou tirar esse parafuso aqui do botãozinho do Mag Release. Phillips também, só que eu vou pegar uma chave mais fina. Não tem segredo, sai o botãozinho, o parafuso, a mola que faz pressão e do outro lado a alavanca que tem duas partes, né? A alavanquinha que faz o ajuste do outro lado, né? Para ele ficar ambidestro, e a própria chavezinha que prende o magazine quando você coloca ela na AEG. Deixa tudo separado aqui. Aqui nós temos que tirar esse pino aqui e esse de
altura aqui da gearbox, né? Ele tem um lado certo para remover. Ele geralmente é colocado assim: o lado com chanfro é do lado esquerdo e o lado sem chanfro é do lado direito. Então você coloca uma chave fina ou então sacapino para bater desse lado e ele acaba saindo do outro, né? Eu só apertei e ele já saiu aqui com o lado com chanfro. Então você pega esse lado aqui com o chanfro, ele fica por último, né? Você coloca o lado liso, lá ele, e o lado com chanfro fica por último, né? Para colocar e fazer a fixação. E agora só falta a gente tirar o pino aqui de fixação aqui da parte traseira do Lower Receiver. Aperta também com uma chave do outro lado, ou um saca-pino. Sem dor de cabeça, apertou, aí você remove. Agora é só remover a gearbox do corpo do equipamento, né? Aqui está o Lower Receiver, eu vou separar ele. E aqui está a gearbox, essa aqui é a versão antiga, né? Ainda não tem um reforço estrutural. Tem um cilindro tipo 2, tem rolamentos, né? Mas ainda são rolamentos com esferas menores. Gatilho ainda não é o gatilho com ajuste de sensibilidade. E aí vamos dar continuidade aqui ao processo. O que eu faço agora? Para aliviar a tensão, como ela me dá essa possibilidade, eu removo aqui o guia de mola, que ele tem esse saque rápido aqui, né? É uma chave Allen, você coloca uma chave Allen aqui. Se eu não me engano é uma número 6. Ou número... uma número 6. Você só vira até encontrar aqui o lado das duas travas e remove. A mola com guia de mola, ele é regulamentado, né, padrão Rossi. E essas são as duas travas que eu disse. Ela fica presa assim na gearbox. Aí você coloca a chave, vira ela para ficar aqui na vertical e ela sai. Quando for colocar, você coloca na vertical, aperta um pouquinho e gira para ela ficar na horizontal e ela trava lá na gearbox. Vou ser mais rápido. Então eu removi os parafusos. E agora eu vou simplesmente abrir a gearbox, mas com cuidado, né? Vou pegar aqui o cilindro, pressionar ele e ir puxando a casca dela com delicadeza. E assim eu separo a gearbox da face direita da sua face esquerda, né? Então aqui estão as peças da gearbox com o gatilho mecânico. Então eu estou aqui com a gearbox aberta, né? Então algumas coisas aqui a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, é importante que essas arruelinhas de metal que vocês veem aqui nas engrenagens, elas fiquem no seu lugar. Por quê? Elas são o que a gente chama de shimmy. E o que elas fazem dentro do sistema? Elas são muito importantes para, primeiro, regular a altura das engrenagens em relação ao rolamento e da própria casca da gearbox, para não ficar raspando na gearbox e também não ficar muito apertada, né? Depois, elas são importantes para minimizar a folga que há entre o mancal das engrenagens e os rolamentos, né? Essas folgas podem ser bem prejudiciais ao sistema da gearbox em si, porque se o sistema trabalhar com folga, as engrenagens podem acabar sambando e pegando
fazendo um engajamento incorreto no pistão e pode quebrar a engrenagem, pode quebrar os dentes do próprio pistão e aí a confusão tá feita, né? Primeiro eu vou remover o gatilho, a tecla do gatilho, né? O eixo dele fica preso à gearbox e o que faz a tensão nele é uma mola. Então eu vou pegar e levantar para cima e puxar ele para fora. Ele saiu. A tecla do gatilho, que é reta, e a molinha. Muito cuidado para não perder as molinhas, viu? A molinha aqui da tecla do gatilho. Vou colocar elas aqui de lado para não perder. Depois vou remover o conjunto de pneumático, né? Que compreende a tappet plate, o air nozzle, a cabeça de cilindro, o cilindro e o pistão. Para remover eu vou pegar essa molinha aqui e puxar essa molinha para fora desse. Com uma mão só é difícil, mas eu consegui. Aí eu posso remover para tirar ele aqui, puxando para cima, e vai sair todo o kit pneumático, né? A mola da tappet plate eu deixo lá para não perder. Vou remover a bevel porque ela tem aqui apoiado a alavanca de anti-reverso, a trava de anti-reverso. Eu vou remover logo a bevel com cuidado porque essa daqui é tensionada pela molinha dela. Aí eu removo com cuidado, né? Deixo aqui separado a bevel. E aqui tá a trava do anti-reverso e sua molinha. Cuidado para não perder essa molinha, ela é muito pequena. Ela trabalha aqui, ó. Desse jeito. Essa perninha da mola fica apoiada nessa gotinha aqui. Então a perninha da mola fica apoiada nessa gotinha aqui que vai o parafuso e ela fica tensionando a trava sempre para cá, nessa direção. Aí quando você for colocar a bevel, você faz essa pressão, né? E aí ela fica sempre tensionada para cá, para apoiar e travar a bevel. Depois eu vou remover a sector, sempre com muito cuidado. E por último a spool. Pronto, removi o kit de engrenagens. A gente tem que remover para ter acesso aqui ao contato de gatilho mecânico e a chave de corte. No sistema do gatilho mecânico, é ela que faz funcionar o semiautomático. Como a gente vai usar uma placa de gatilho que não necessita desse sistema, ela trabalha com sensor, eu removo a alavanca de corte do sistema, né? Eu posso puxar, tomando cuidado que do outro lado tem uma molinha. E essa molinha ela é fixa na chave de corte por meio da tappet, da selector plate, lá atrás amarela, ó. Lá está a molinha. Então para eu remover eu tenho que primeiro tirar essa molinha que fica presa nesse eixo aqui. Só colocar para cima. Filma, né? Ela pulou, mas ela tá aqui, ó. Essa molinha que fica presa puxando o carrinho para cá. Aí eu posso desparafusar o carrinho. Tiro o parafuso do carrinho. E eu já posso remover o carrinho junto com a fiação. Aí eu removo tudo, ó. Carrinho. Reparem que os contatos estão sem uso, porque eu nem cheguei a usar ela em jogo depois que eu coloquei o gatilho mecânico. Então, aqui do outro lado eu tenho a mola. Eu vou remover ela também, porque não vai ser preciso mais com o gatilho eletrônico.
a mola aqui da Selector Plate. Vou colocar ela em outro sistema quando for preciso. Pegar a mola aqui e deixá-la reservada. Pronto, agora tem aqui a gearbox. E agora, como ela não tem fiação, eu mesmo vou colocar a fiação nela, no meu padrão. Não vou filmar isso, mas se vocês quiserem uma outra oportunidade eu mostro. Porque quando vocês forem comprar, com certeza já vem com a fiação, beleza? Então, já eu volto com ela e a fiação já pronta. Então pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu voltei, já coloquei a fiação no gatilho eletrônico, ó. Coloquei aqui do jeito que eu sempre faço, com a proteção interna retrátil e o conector TIDIN. E aí a gente já fez a fiação aqui, agora vamos fazer a montagem, né? Eu vou colocar primeiro aqui na gearbox o gatilho, né? Que é o motivo da gente ter aberto a gearbox para fazer a troca dele. Então eu só faço o encaixe aqui. E como eu já fiz o desenho aqui com o termo retrátil da fiação, eu só vou colocando ela aqui no seu devido lugar. Pronto. Placa do gatilho eletrônico colocada. Bem simples, né? Bem protegida. E aí agora eu vou fixar ela com a molinha, com o parafuso do carrinho do gatilho que eu tinha colocado. E aí o parafuso vai nesse lugar aqui, ó. Vou colocar esse parafuso aqui, que era o parafuso do carrinho do gatilho, e ele vai nesse lugar aqui, bem do lado do nome Rossi aqui da logo. Beleza? Não tem segredo, é só parafusar. E aí a gente vai fixar a placa na gearbox. Não precisa apertar muito. E aí a placa já se encontra fixada aqui na gearbox. Fiação toda desenhada e protegida. Vamos agora seguir com o processo de remontagem. Então eu vou colocar agora as engrenagens, né? A última que eu... Deixa eu ver se tá gravando. Tá. A última que eu coloquei foi a spool, que eu tirei, né? Eu vou colocar aqui a spool. Como eu disse, eu vou retrazer o kit de engrenagens original. Colocar a Sector no seu lugar. Vou colocar aqui a famosa trava. Vou colocar logo o kit pneumático. Ver se está comprimindo primeiro. Está comprimindo. Tudo bem encaixado. Certifica-se que o pistão alinhou com os trilhos da gearbox. Vou colocar a mola da tapete plate. Na hora de montar eu deixo sempre o delayer pouco para cá, para o tapete não ficar forçando para trás na hora de montar, né? Encaixo essa pontinha aqui da mola nessa abinha da tapete plate. E com uma chave eu trago e coloco a mola no seu devido pino, que é o lugar dela. Certo? Tapete plate colocado, kit pneumático. Agora vamos para a trava do anti-reverso. É isso aí. Vamos para a trava do anti-reverso. Se a mola sair não tem problema.
Se a mola sair, essa parte da mola, ela tem que casar com o bracinho da trava do antirreverso. Coloco e caso essa mola com esse aqui. E pronto, não tem segredo. Viu? E coloco a senhora Dona Bevel Gear. Pronto. Agora o que está faltando para a gente fechar é a tecla do gatilho. Então tá aqui a tecla do gatilho. A mesma coisa aqui com ela. Tem a mola da tecla do gatilho. Esse pino aqui da mola que é virado aqui para cima, do outro lado não tem. Ele vai dentro dessa parte aqui da tecla do gatilho que é vazada. Só colocar. A parte circular vai aqui no pino. E pronto, ele trabalha desse jeito. Viu? Do pino dentro do lugar aqui da gearbox. E a bracinho da mola dela fica apoiada aqui na casca atrás da trava aqui mecânica do gatilho. Só fazer um teste. Muito bem. Então nesse esquema aqui a gente já finalizou a montagem dos internos. Vamos agora fechar a casca da gearbox. Eu vou muito cuidado agora para alinhar tudo. A trava do antirreverso sempre fica para fora um pouco. Eu alinho com a furação da casca com a machado e pronto. Montamos aqui, ver se não tem nada pegando aqui na tapete plate, consequentemente deixando preso aqui o nozo, tá livre. Gatilho livre também. Agora vamos parafusar. Lembrando que os parafusos maiores são aqui na parte de baixo da gearbox. E os menores na parte superior. Os da Rossi não tem nenhum tipo de trava nos parafusos, como a Ares. Para parafusar eu vou trazer aqui a minha parafusadeira, só diminuir o torque, que eu já vi parafusos da gearbox da Rossi com quebrados, porque o pessoal aperta e não diminui o torque. Agora o último passo é só a gente colocar aqui a mola, né? Colocando de novo no lugar. Lembrando o que eu disse, eu geralmente coloco com o dedo mesmo. Coloco até o fundo e giro até as duas abinhas aqui da guia de mola travarem dentro da gearbox. Quem tiver dificuldade, coloca com o parafuso, a chave Allen, como a gente colocou no começo. E aqui eu já vou fazer um teste. Coloca aqui o motor. Ver se está tudo certo, né? Como eu tenho certeza do trabalho do Wagner, eu não vou fazer o teste de continuidade, até porque eu isolei muito bem. Mas vocês é bom fazer o teste de continuidade com o multímetro. Coloca um multímetro aí na escala de continuidade. Podem ver aí no YouTube, é muito fácil como usar um multímetro. Se ele bipar, é porque está em curto. Coloca aqui nos terminais, não pode bipar. Ó, não está bipando. Se eu encostasse, se bipar, quer dizer que em algum momento da gearbox o fio negativo, a parte negativa está em contato com o positivo. Então você não pode conectar a bateria, que com curto a bateria, se for limpa, ela vai pro brejo na mesma hora. Só para fazer um teste. Conectar aqui a bateria.
E funcionando perfeitamente, beleza? Vamos montando, seguindo o mesmo procedimento, colocando lá o receiver. Do mesmo jeito que a gente tirou, a gente vai colocar agora, né? Colocando aqui a gearbox, fazendo o alinhamento, colocando o pino de fixação aqui traseiro. Coloquei. Tá travando, tá? Eu só vou ver se essa tapete plate que eu adaptei para outro gatilho eletrônico, se ela vai continuar funcionando aqui. Lembre-se do pino aqui, o chanfro do lado esquerdo. Eu coloco aqui e vou alinhando até ele entrar aqui, ó. Beleza? Estou o grip, agora eu vou fazer o fechamento dele com os parafusos que eu tirei. Não apertar até tirar leite, porque o único risco que você corre é o de espanar o parafuso. Só apertar até ver que fixou, sem ter folga, pode parar. Vamos lá, vou fazer aqui a organização da fiação. Então pessoal, aqui já está a reg montada, né? Acabei perdendo uns vídeos da remontagem, mas você pode seguir o passo a passo reverso, né? Semi funcionando, semi. Bem sensível. E agora sim, estamos com a reg de novo com gatilho eletrônico. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, comentar e compartilhar. E se você está assistindo aqui e não é inscrito, se inscreva, galera. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar os vídeos, né? E vamos bater aí a meta de 1000 inscritos até o final desse mês, beleza? Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus!